Vamos lá, vamos lá. Como vocês estão me recebendo aí? Rapaz, eu tava jogando duro aqui, não sei o que aconteceu. Tá na área. Vocês chegaram a pegar a explicação que eu fiz? Fiz um link, falei lá da prostituição, falei da STJ, eu retornei, travou, mas vocês pegaram ou não? Vocês pegaram ou não? Porque eu estava falando aqui da incapacidade para ocupações habituais, né? Aí eu acabei falando, olha, a prostituição também pode cair aqui, ocupações habituais. Que veja, a prostituição, ela é imoral, mas não é ilícita. Vocês pegaram isso? O professor Amélia pegou a faca. Ah, tá, beleza, então. Na hora de arrancar a faca. Ah, tá, beleza. Tá, vamos lá. Eu vou explicando aqui, depois eu vou lá para a questão. Eu estava falando que o STJ vem entendendo que a prostituição ela merece uma proteção do direito. Tanto é que se o Tício ele chega para a prostituta, e o Tício está sem dinheiro, né? Ele chega para a prostituta e fala assim, olha, quanto é o programa? Aí ela fala lá, R$500. Aí ele fala, não, eu quero. Aí ela vai e tem sexo com ele. Só que ele está sem dinheiro, é caô dele. Ele acabou induzindo ela a erro. E ela consentiu com o ato. Professor, tem estupro? Não. Ela não se encontra, veja, primeiro, ela consentiu. Segundo, ela não se encontra numa situação de vulnerável também. Beleza? Tá. E aí, professor? Eu vejo violação sexual mediante fraude. Ele se utilizou de um ardil para ter sexo com a prostituta. Beleza. Aí, depois do ato, a Mévia, que é a prostituta, o Tício falou, agora eu tô indo embora. Peraí, você não vai me pagar não? Não, não vou pagar não. Ela pega uma faca e ameaça, me dá o seu carro. E ela vai subtrair o carro. Bem, o Tício já vai responder por violação sexual mediante fraude. E a Mévia, será que ela vai responder por roubo? Professor, não seria roubo majorado com o emprego de arma? Olha, eu já te falei, né? Ocorreu, né? A abolício, né? Quando você trata lá da arma branca, né? Você trata da arma branca, é muito importante, né? Você saber disso. Tá. Ah, tá. Então, professor, vai responder por roubo simples, já que ocorreu a abolício? Calma. Ela não vai responder por roubo simples, por quê? Porque o STJ entende que a prostituição merece proteção do direito. Por isso, ela vai responder pelo delito previsto no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Isso por quê? Porque, inclusive, ela poderia pleitear na justiça o pagamento do programa. STJ com essa pegada. Entenderam ou não? Então, a prostituta hoje, ela pode entrar com uma ação de cobrança, né? Obrigação aí do cara pagar. Beleza? Você não sabia disso? Por isso que ela, inclusive, não vai responder por roubo. Entenderam ou não? Então, tem essa... dessa eu não sabia, né? Cola aqui, né? Cola no Zuc. Bem, vamos continuar, então. Agora que vocês já acabaram até me vendo, né? Tinha uma galera que tava querendo me ver, eu sei disso. Mas olha ali pra tela. Vamos voltar ali, pra gente acabar aqui a lesão corporal. Eu vou acabar a lesão corporal com vocês. Eu não sei se eu já faço a lesão. Mas é bom vocês seguirem lá, né? Claro, né? Já sabia disso. Claro, já falei na live. Eu volto pra cá, né? Tal. Beleza. Posso continuar? Posso continuar sim ou não? Posso continuar? Caiu de novo? Sim, então vamos lá. Tá, pega aí o 129, que eu vou te dar diversos bizus agora. Pega o 129. Pega teu Código Penal. Pega o Código Penal. Aí tu já colocou essas observações aí na incapacidade para ocupações habituais, né? Por mais de 30 dias, sabe que essa lesão é uma lesão corporal de natureza grave. Coloca aí, trata-se de um crime a prazo. É importante, quando você trata da lesão corporal de natureza grave, que o inciso 3 menciona, né? Que a lesão corporal será considerada de natureza grave quando resultar debilidade permanente de membro, sentido e função. Debilidade. Quando trata-se da perda ou inutilização de membro, sentido e função, a lesão é gravíssima.
Aí você vai lá no parágrafo 2º e coloca a caneta, lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque não traz esse nome iuris lá no parágrafo 2º. Isso é criação da doutrina. Beleza? Tá. Pegadinha de prova que tem aqui, porque eu jogo pesado demais. Veja que o Tício, ele estava com uma faca, né? Ele estava com uma faca lá, cortando laranja, né? Sabe? Aí dava aqueles golpes assim na laranja, para cortar laranja. E o médico estava do lado dele. E aí, ele acabou, nesse ato de cortar laranja, né? Ele cortava assim, não é desse jeito como você está pensando, não, rodadinha não. É aquele tipo... sabe como é, né? Aquele outro corte que dá assim, tá? Você já imaginou aí. Eu sei o seguinte, vamos lá. O importante, a faca acabou saindo da mão do Tício. E você acredita que essa faca acabou acertando a vista do Mévio? Você acredita que o Mévio, ele acabou perdendo um dos olhos? Entenderam ou não? Pois bem, perdeu um dos olhos. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, o Tício cortando a laranja, beleza? A faca acabou saindo da mão dele e atingiu os 2 olhos do Mévio. Eu pergunto, no primeiro caso, a lesão corporal vai ser de natureza grave ou gravíssima? E no segundo caso, a lesão corporal vai ser de natureza grave ou gravíssima? E aí, vamos lá. No primeiro caso, a lesão corporal é grave, colocou aí, ó. No segundo caso, colocaram aí gravíssima. Aí, gravíssima no segundo. Aí, ó, gravíssima, já vi grave. Grave no primeiro, gravíssima no segundo. Né? Professor, olha só, vou te explicar. Beleza, você vai me explicar agora. Olha lá, agora você vai jogar duro comigo. Olha só, professor, deixa eu falar uma coisa. No primeiro caso... por que, professor? Deixa eu falar. Tá, fala. Deixa eu falar. É o seguinte, é porque são órgãos duplos, né? São órgãos duplos, professor. Então, veja. No primeiro caso, professor, eu tenho a lesão corporal grave. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar com o outro olho. Né? Ele consegue enxergar com o outro olho. Então, há uma debilidade. Né? Há uma debilidade. Beleza? Né? É uma debilidade do sentido. Não é isso? Bacana. E já no segundo, que você disse que a faca teria atingido os 2 olhos, há uma perda, professor. Ele perdeu a visão total. Então, professor, quando há, né, essa situação envolvendo aí 2 órgãos, por exemplo, se atinge um apenas, a lesão corporal é grave. Se atinge os 2, é gravíssima. É isso que eu queria te falar. Ah, é? É. Vem cá, filho de Deus. Você até está certo no teu raciocínio. Aí vem a pegada de monstro. Cuidado! 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 Se a conduta decorre de uma das modalidades de culpa, não há que se falar em aplicabilidade qualificadora. Joguei duro com você. Professor, não entendi. Eu estou falando com você que se o agente age culposamente, não interessa se a lesão entra num quadro de lesão grave ou gravíssima. Ele vai responder apenas por lesão corporal culposa. Professor, é exatamente isso. Quer dizer que exatamente isso. Entendeu não? Então esse teu raciocínio só vai servir se a conduta for dolosa. E eu falei aqui que ele estava cortando uma faca, a faca escapou da mão dele. É pesado, é pesado. Bota aí um Alfa Zulu, né? Bota um Alfa Zulu, coloca aí então, cuidado, ó, o examinador não vai me pegar aqui. Não vai me pegar. Por quê? Porque para a lesão ser grave ou gravíssima, a conduta tem que ser dolosa. Se eu tenho uma conduta culposa e seja uma lesão em tese grave ou gravíssima, ele não responde no parágrafo primeiro nem no parágrafo segundo, vai responder lá no 129, parágrafo 6º. Não interessa se perdeu ou se ocorreu inutilização
de membro, sentido e função se decorre de uma lesão corporal culposa. Deu para entender? Aí o cara coloca 2 órgãos, coloca o agente praticando uma lesão corporal culposa, coloca atingindo apenas, vamos supor, né, apenas um olho. Ele sabe que você tem esse conhecimento que quando trata-se lá de órgãos duplos, né, atingiu um e o outro não foi atingido, né, veja, há uma debilidade, a lesão corporal é grave, aí ele joga lá a grave. Aí você, igual um bobo, achando que está acertando quando você está ganhando no meio da cabeça, porque a lesão é culposa. Entendeu? Não? Então, veja, o básico você sabe. Aqui eu dou, né, o pesadão. Não é porque a gente faz a aula de graça, e eu falo isso de novo, que aqui tem mole não, guerreiro. A pegada aqui é de monstro. Aí você não pode desanimar o prof que traz essas informações, que ninguém traz para você não. Você aprende errando na questão. Entendeu? Volta para cá agora. E gratuitamente. Né? O prof, veja, ele faz questão que ele paga. Eu pago para dar aula para vocês, que eu tenho que pagar a internet. Entendeu? Mas eu pago com o maior amor, que eu gosto disso aqui. Né? Então a gente fica aí meio... Mas vamos voltar para cá. Tá, um ponto importante... E aí você coloca aí, vai lá no 129 parágrafo 4º. Vai lá no 129 parágrafo 4º. Vai no 129 parágrafo 4º e coloca, olha, eu posso ter também a denominada lesão corporal privilegiada. Lesão corporal privilegiada, eu posso ter. Entendeu? Então veja que aquela mesma circunstância que ocorre quando você trata lá da lesão do homicídio, né? Privilegiado, quando o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio violento da emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. No homicídio, não é? Aqui na lesão corporal também. Professor, não entendi. Rapaz, o Tício chegou em casa e aquela mesma história, encontrou lá a filha dele chorando. O que aconteceu? O MEV praticou um delito de estupro comigo. Ele foi lá, rapaz, mas deu-lhe um pau no MEV, que provocou, por exemplo, veja, acabou lesionando o MEV. Não é isso? O juiz vai poder reduzir a pena. Há a possibilidade de lesão corporal privilegiada. Tá. Outra seta que você vai jogar aí é lá na lesão corporal culposa. Tá? Previsão da lesão corporal culposa. Sempre entendendo, lesão corporal culposa trata-se de um crime menor potencial ofensivo, né? Tá lá. Detenção de 2 a 2 meses a 1 ano. Beleza? Importante, né? Importante. E também a lesão corporal dolosa, né? A simples, também trata-se de um crime menor potencial ofensivo. Veja, cuja pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza. Tá. Lesão corporal ainda. Marca aí. 129, parágrafo 9º, que trata lá da lesão corporal quando ela é praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido ou ainda, prevalecendo-se agente das relações domésticas, coabitação, hospitalidade. Marca aí, circula aí. Circula aí. Circula aí que aí vai te dar um fundamento muito importante. Alô, pessoal que está fazendo delegado de polícia, se liga. Veja que a pena aí é de 3 meses a 3 anos. Isso aqui é de uma relevância tremenda. Porque, veja, se um homem chega na sua delegacia dizendo que foi lesionado pela mulher e há prova, há testemunhas, e a mulher é levada para a delegacia, se liga, e essa violência aconteceu no ambiente doméstico, a mulher que agrediu o homem, beleza? Tá. Professor, a mulher quando agride o homem, lesão corporal, isso. A ação penal é pública condicionada ou incondicionada, professor? A ação penal é pública condicionada. Eu falei que agora o homem é vítima. Deu para entender isso? Eu falei que o homem é vítima. Olha o exemplo. Olha aí, ó. Olha os delegados na prova discursiva. Isso. Isso. Beleza. Aí foi apresentado lá o delegado. Se a ação penal é pública condicionada, o delegado, para adotar qualquer procedimento, deve pegar a representação do homem
que é vítima. Concorda comigo? Condição de procedibilidade. Concorda comigo? Sim. Beleza. E aí vem o ponto mais importante. Se a condição de procedibilidade, uma vez o homem manifestou a vontade pelo desencadeamento do procedimento, o delegado vai lavrar o termo circunstanciado só na sua cabeça. Só você para errar na prova. Professor, mas não é lesão corporal? Sim, mas não seria um termo circunstanciado? O caput é termo circunstanciado, que é o 129, lá o caput. Que a pena, vai lá na pena, filho, é de 3 meses a 1 ano. Beleza. Agora aqui, se liga, né? Veja que aqui a lesão ocorreu no âmbito doméstico, né? E veja que eu diz o parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, olha a pena lá embaixo, 3 meses a 3 anos. Se é 3 meses a 3 anos, ultrapassa o conceito de menor potencial ofensivo. O delegado vai ter que lavrar o auto de prisão flagrante e prender a mulher. Ou seja, a mulher pode ser presa em flagrante delito se praticar lesão corporal em face do homem, desde que o homem venha representar. E eu sempre falo com vocês, delegado prendeu? Prendeu. Raciocínio tem que ser ato contínuo. Delegado prendeu? Prendeu. Já tem que verificar se é possível fiança. Aí o delegado vai prender a mulher. Calma. O delegado vai prender a mulher. Não é isso? Por quê, professor? Porque o homem representou e porque a escala penal ultrapassa o conceito de menor potencial ofensivo. Tá, aí eu já tenho que pensar em fiança. Isso. Eu te pergunto, a pena é superior a 4 anos? Peraí, deixa eu olhar aqui. Professor, não é não, porque olha só, 3 meses a 3 anos. Ah, tá, então veja, 322. O delegado então vai poder arbitrar fiança. Entendeu não? Caramba, professor, o delegado então vai poder arbitrar fiança. Isso. Beleza? O delegado vai poder arbitrar fiança, tá? Ah, então, peraí, professor. Então, vem cá, mas se a mulher, se o homem, né, professor? Aí ele representou, aí ela ficou presa, isso. Aí se ele ficar com pena, professor, aí, vamos supor que ele não quer que ela fique presa, né? Mas ele já representou. Exato. Ele pode chegar e pagar a fiança dela? Claro que sim. É mesmo? É. E se fosse o inverso? Calma, vamos ao inverso agora. Isso. Ele vai poder pagar a fiança. Vamos inverter agora. Agora a Mévia chegou na delegacia. Toda lesionada. E aí, tem provas, né? E o Tício foi levado à delegacia. O Tício que agrediu. Primeira coisa, a ação penal aí é pública condicionada ou incondicionada? Tem até súmula do STJ. Vamos embora. A ação penal é pública incondicionada. Então, independente da manifestação de vontade da mulher, o delegado irá prender o homem em flagrante. Quando, eu já falei para vocês, quando o delegado prende em flagrante, o delegado tem que pensar rápido, ato contínuo, tem que pensar em possibilidade de fiança. E aí, professor, mas aí vai ser possível fiança? Olha, não é porque um crime é praticado no âmbito doméstico que, em regra, não vai ser possível fiança. Por quê? Porque agora você até tem uma exceção, né? Lá do artigo 25 ou 24A, né? Salvo engano, da Lei de Maria da Penha, que é a desobediência de medidas protetivas. Tem um novo crime lá. Nesse, o delegado não pode arbitrar fiança porque a lei já faz expressamente que a fiança só poderá ocorrer na esfera judicial. Ia ser uma exceção. Beleza? E quanto aos demais crimes? Filho, quanto aos demais crimes, vai ser possível fiança, inclusive na esfera policial. Então, peraí. Agora foi o homem agrediu a mulher. Isso. Ação penal é pública incondicionada. Exato. Delegado lavrou flagrante. Lavrou. Independente de representação dela. Exato.
Aí o que eu tenho que fazer, professor? Olha a pena. Ah, aqui, mas aqui a pena é de 3 meses, 3 anos. Isso, ultrapassa os 4 anos? Não, então o delegado vai arbitrar a fiança. Ah, entendi. Mas aí pode acontecer aquilo também que aconteceu com o homem? Da mulher se arrepender e falar que gosta muito dele e tal? Pode. Ela, entendi, professor. Eu ia pensar aqui em retratação, mas como é que eu posso pensar em retratação se nem teve representação, né? Claro, você não pode pensar nisso. Mas se fosse ameaça, professor, que ameaça ela tem que representar. Isso. Ela poderia retratar na delegacia? Não. Artigo 16. Só poderia retratar em uma audiência, em juízo. Professor, mas ela quer ir em casa hoje. Professor, vou fazer uma pergunta, você me responde. Ela pode pagar a fiança? Pode, filho. E é o que mais ocorre. Ela paga a fiança no dia de manhã lá e sai os dois abraçados da delegacia. Beleza? E o delegado não pode se negar a liberá-lo se ocorrer o pagamento da fiança. Entendeu esses aspectos que tem aí a Lei Maria da Penha, que você acaba fazendo uma confusão total na sua cabeça. Eu estou tratando aqui só da lesão corporal, não falei aqui da ameaça, da injúria, que você sabe que na ameaça, mesmo sendo Maria da Penha, tem que ter representação. Na injúria, mesmo sendo Maria da Penha, tem que ter requerimento. A confusão que pode acontecer na sua cabeça é quando cai na lesão corporal e o examinador ele pode inverter. Ele pode jogar o homem como vítima. Entendeu? E aí você não vai saber andar. E aí, o homem vítima, e agora? Ué, mas a mulher ser presa? Entendeu? Não, mas por que pode? Escala penal. Vai ser possível fiança? Vai. Entendeu como funciona? Beleza. Marca aí ainda, no 129. Isso. Marca no 129, o parágrafo 11. Vai marcando, filho. Tu fica aí lendo, porra, aqui não cai. Eu tô te falando, dispositivo que cai. Aí tu tá aí lendo o Código Penal todo. Tu não vai passar assim, não. É estratégia, vai por mim. Aqui, ó. Pá. Ah, Zuc acertou 4, Zuc acertou 5, Zuc acertou 6 questões na prova. Pô, mas eu estudo que cai, filho. Eu tô te indicando que cai. Entendeu? Aí tu tá aí estudando o Código Penal todo. Não dá, você é ser humano. Se liga no que eu tô falando. Joga agora uma seta aí no parágrafo 11. Joga uma seta agora no parágrafo 11, porque o parágrafo 11 é importante. Porque ele fala, ó, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, lá da violência, da lesão corporal no âmbito doméstico, ele fala, ó, deste artigo, a pena será aumentada de 1/3, se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Aí eu tenho um homem, que ele é portador de deficiência. Isso aqui é muito interessante. Beleza? Isso aqui é muito interessante. E veja... Ele é portador de deficiência e a mulher agrediu o homem. Isso aqui é muito interessante, porque olha só, né? Aí o aluno está perguntando se é deficiência física ou mental. Veja, a lei aqui ela falou portador de deficiência. Então, para mim, as duas deficiências, né? A lei aqui é muito importante, filho. Olha só que interessante. Se a pena aumenta de 1/3, eu te pergunto, se a vítima for deficiente, vai ser possível fiança? Aí é contigo que é a matemática. Me ajuda aí. Aí é com você que é o rei da matemática. Professor, quer dizer então que a gente tem que considerar as causas de aumento para poder arbitrar fiança? Sim. Sim. Aí me ajuda aí. Eu te pergunto, se aumentar a pena, né, de 3 anos, vamos lá, aumentando 3 anos de 1/3, ultrapassa 4 anos? Fala aí você que é bom de matemática. Me ajuda aí. Joga aí na live. Deixa comigo, professor. Deixa comigo, eu sou bom de matemática. Eu já vou jogar aí, que já ultrapassa os 4 anos. Vambora, guerreiro. Ultrapassa ou não? Já fez o cálculo? Já fez o cálculo? 1/3 em cima de 3 anos. Ultrapassa ou não? Não ultrapassa? Sim ou não? Ultrapassa ou não ultrapassa? É isso aí. Então, mesmo nessa situação aqui, se você considerou as causas de aumento, se não ultrapassou, beleza? Você tem que jogar 1/3 de 3, né? Que é o máximo. Beleza? Tranquilo? Se não ultrapassou os 4 anos,
veja, vai ser possível o arbitramento de fiança, ainda nessa situação. Beleza? Então, em todos os crimes que há causa de aumento, você tem que jogar a causa de aumento na pena máxima, em abstrato, para ver se ultrapassa. Tranquilo? Bacana? Tranquilo, né? Beleza. Vamos lá, continua aí comigo. Agora mete uma seta lá no 129, parágrafo 2º. Vocês fizeram esse cálculo certo, né? Pode dar mole não. 129, parágrafo 2º. Joga uma seta aí. Guerreiro, tu tá aí jogando uma seta no 129, parágrafo 2º? Eu tô te falando que cai, da lesão corporal. Jogou? Sim ou não? Sim, beleza. Coloca aí, lesão corporal funcional. Coloca aí, lesão corporal funcional. Coloca aí, escreve, cai igual água. Cai igual água. O que o Guerreiro colocou? Em todo crime que tem aumento, tem que calcular o aumento para... Exatamente, bateu uma... Em todo crime que você vê que esse crime ele tem uma causa de aumento, tá? Agora veja, claro, presta atenção. A causa de aumento ela é ensejada por uma circunstância. Se ocorrer uma circunstância que seja a causa de aumento, tu tem que considerar a causa de aumento para o arbitramento de fiança. Beleza? Exatamente. Vamos lá, coloca aí, lesão corporal funcional. 129, parágrafo 2º. Joga uma seta, escreve lesão corporal funcional. Aí coloca assim, ó, cai igual água. Isso. É importante essa lesão corporal funcional, porque, veja, mantém uma similitude lá com o denominado homicídio funcional. Veja que se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente, descrito no artigo 142 e 144, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Coloca aí, puxa uma seta e coloca aí, ó, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Coloca uma seta e fala assim, não é, ó, a pena não é aumentada em dobro, né? Não há que se falar em dobro da pena, né? É de 1 a 2/3. Ele vai jogar o dobro aí. Beleza? Tá. Beleza. Uma coisa importante. Se essa lesão lá do 129, parágrafo 12, for uma lesão gravíssima, esse crime será considerado hediondo. Coloca uma seta. Coloca aí, né? Caso seja lesão corporal gravíssima, né? O delito será considerado hediondo. Qual? Essa lesão corporal aqui. Professor, e se for grave? Se for grave, vai entrar aqui, né? Veja, normal. 129, parágrafo 12, você tem aumento da pena. Agora, importante falar para você o seguinte, que se for grave, não é considerado hediondo. Para que seja considerado hediondo, ela tem que ser gravíssima. Beleza. Ainda falando da lesão corporal, para fechar, né? A gente fecha aqui, depois continua numa outra live, né? Porque o jogo foi pesado demais. É importante você saber julgado do STJ. Professor, se não vou atrapalhar, farei uma pergunta independente da lesão corporal. Não, aí agora não, né? Peraí, o que ela colocou? Sempre será confirmada. Não entendi o que ela colocou, né? Ela ia fazer uma pergunta aqui, né? Eu não entendi. A lesão corporal será ação penal pública incondicionada quando for no contexto de Maria da Penha, né? Isso aqui a gente já trabalhou. Será que é isso que ela ia perguntar? Vamos avançar um pouco, porque eu tenho que falar agora aqui de posicionamento do STJ, de tratamento da lesão corporal. É importante que o STJ não tem aquela qualificadora lá no 129, parágrafo 2º, inciso 4, não é isso? Deformidade permanente, né? Em que a lesão ela configura uma lesão corporal gravíssima. Veja que para o STJ essa qualificadora ela não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade na vítima. Isso porque o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não afetando providências posteriores, notadamente quando não usuais, pelo risco ou pelo custo,
como a cirurgia plástica ou tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores de risco de vida. Veja que todas essas providências, né, inclusive, são promovidas a critério exclusivo da vítima. Então, para o STJ, se o Tício, por exemplo, ele jogou ácido no rosto da Mévia e aí provocou uma deformidade, né? Uma deformidade e a Mévia conseguiu minimizar ou retirar aquela cicatriz através de um processo, né, um procedimento estético. Para o STJ, não há que se afastar a qualificadora, né? É isso, né? Você que está aí sempre ligado nas nossas aulas, sabe que a lesão corporal provocada pelo ácido, ela recebe o nome. Eu já falei, é vitriolagem, né? Não confunda com fuleiragem. Fuleiragem, o pessoal do Nordeste sabe o que é. Fuleiragem é aquele negócio que, porra, faz as coisas... Isso é fuleiragem, ou seja, coisa de pouca importância, né? Um amigo meu do Nordeste que falou isso. Outro dia eu perguntei, rapaz, o que é fuleiragem? Ele falou, professor, fuleiragem é coisa de pouca importância. Eu falei, de pequena monta, professor. Ah, tá. Fuleiragem é uma coisa. Eu falei vitriolagem, beleza? É lesão corporal provocada por ácido. Para fechar aqui a lesão corporal, é importante ainda mencionar o julgamento do STJ, né? Que menciona que a perda de 2 dentes a lesão corporal tem natureza grave e não gravíssima. Beleza? A perda de 2 dentes pode até gerar debilidade permanente, ou seja, uma dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade. A perda de 2 dentes é debilidade permanente, não deformidade permanente. Por isso que o STJ entende que a perda de 2 dentes, a lesão corporal é grave e não gravíssima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, tinha aqui, né, a número 8, né, muito interessante, que fala do dano, mas como a gente fechou essa aqui da lesão corporal,